Agora falando sobre declaração do imposto de renda, que começou nesta segunda-feira, viu? Tem algumas novidades nesse ano e eu vou esclarecer alguns pontos com o nosso entrevistado, que é o José Augusto Picão, que é conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. José Augusto, boa tarde, muito obrigada, viu, pela sua participação. Seja bem-vindo ao Acontece. Boa tarde a todos os telespectadores aí. Estamos às ordens aqui, né? Vamos aí. Esse mês é mês muito importante, né, para todos nós brasileiros. Com certeza. Aí com as entregas da declaração do imposto de renda, que vai este ano até o dia 29 de abril. Não é dia 30 este ano, hein? Até 29 de abril, porque dia 30 não é dia útil, tá bom? A gente já começa fazendo essa ressalva. Eu fiz uma rápida busca aqui no Google e eu já vi relatos de lentidão para conseguir fazer de fato a declaração, encaminhar a declaração. Isso sempre acontece no primeiro dia, principalmente, e no último, né? Então, que as pessoas não deixem para a última hora. É verdade, isso é comum acontecer, né? O que acontece? O pessoal fica muito ansioso, né, em buscar o arquivo para poder preencher e transmitir a declaração, e aí, consequentemente, nós temos aquilo que nós chamamos entope-se, né, o site, porque são muitos acessando lá. Mas agora à tarde já está bem melhor, você já consegue baixar seu programa com calma, fazer a declaração e encaminhá-la com tranquilidade, né? Que o prazo vai até o dia 29 de abril, obviamente. Claro que muita gente já quer enviar de imediato, porque sabe que as declarações primeiras recebem a restituição quando há primeiramente, né? Mas não pode esquecer que a Receita dá preferência no primeiro momento para o pessoal aposentado, o pessoal mais de idade, né? São os primeiros a receber a declaração. Por isso que é importante eles acelerarem a entrega dessas declarações. Com certeza. Aliás, a gente veio de ano de pandemia em que uma situação estava bem mais crítica. Então, o prazo para a declaração no ano passado foi diferenciado. Nesse ano, a gente está com um prazo, eu não diria mais curto, mas um prazo normal, né? Porque a gente teve um período de muito mais flexibilidade com relação a isso. Agora, didaticamente falando, quem é que deve fazer a declaração do imposto de renda? Então, vamos lá, né? As regras praticamente são as mesmas dos anos anteriores, porque o governo não mexeu nas tabelas do imposto de renda. Então, sempre naquele esquema dos pontos fundamentais. Primeiro, quem teve rendimentos tributáveis com valores até, né, R$ 28.559,70. Se ganhou até esse valor, tranquilamente. Daí para frente tem que entregar a declaração. Rendimentos tributados, salário, honorários, aluguéis, enfim, tudo aquilo que realmente incide o imposto de renda. Também está na obrigatoriedade que mesmo você não tendo esses valores, mas você recebeu rendimentos isentos superiores a R$40 mil. Então também está na obrigatoriedade. Ou, independentemente de ter ou não rendimentos, os seus bens em 31 de dezembro superam a R$300 mil. Se a pessoa tem uma herança, são valores relativos na sua declaração de bens, mas não tem rendimento. Mesmo assim, você tem que entregar a sua declaração do imposto de renda. Ou se você teve ganhos de capital, aquele ganho de capital em que existe a isenção. Olha, vendi um imóvel residencial e apliquei este dinheiro, parcial ou total, na aquisição de outro imóvel residencial. Então, se eu não tiver nenhum dos outros rendimentos, mesmo assim, eu estou na obrigatoriedade da entrega da declaração. Então, são esses pontos fundamentais para dar o start da entrega da declaração. Tem uma dúvida que chega da nossa audiência, o Carlos, ele está querendo saber o seguinte, ele comprou um carro nesse ano, nesse último ano, ele tem que declarar esse veículo na declaração também? Veja, a declaração, as regras da declaração são bem claras, né? Ele coloca os limites que você não precisa efetivamente fazer, colocar na sua declaração de bens, né, se existe ou não aquele bem. Tá? Então, é muito importante isso. O veículo, geralmente, é um valor superior a R$5 mil, então é bom declarar, né, obviamente. Outra dúvida que chega...
Não, tem uma Então, pode dúvida falar. que chega de uma ouvinte nossa que tem duas perguntas, na verdade. Você poderia perguntar para ele, quem paga o imposto de renda um dia vai poder parar? E quem recebe de volta? Eu queria saber o que acontece para quem recebe de volta. Porque eu não recebo de volta, eu nunca recebi. Eu tô tentando aqui contextualizar a pergunta dela, mas é isso, ó. Ela quer saber se algum dia ela vai deixar de pagar o imposto de renda e porque ela nunca recebeu o dinheiro de volta. Sei. Então vamos lá, né? Não tem esse aspecto de falar, olha, quando é que eu vou parar de entregar a declaração? Antigamente tinha essas coisas, né? Chegava uma idade limite, não precisava declarar. Isso não existe mais. Você pode ter 100 anos de idade, tendo rendimento, tem que entregar a sua declaração. Não tem a menor dúvida disso. Você só vai deixar de entregar a declaração em algum ano se você não atingir aqueles níveis que eu acabei de falar aí, rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, né? Rendimentos tributados com a dinheiro na fonte, ou não tem bem superior a 300 mil. Então você pode pular e não entregar a declaração e entregá-la nos anos subsequentes sem nenhum problema. Agora, o que é importante a pessoa saber? Por que ela tem a retenção do imposto de renda na fonte e muitas vezes não tem restituição? Por uma razão muito simples. Ela pode ter outros tipos de rendimentos que não sofreram retenção ou algum rendimento que teve uma retenção a tabela progressiva com um percentual menor. E aí, na hora que ela acumula os rendimentos na declaração, ela muda de faixa. Então, muda de faixa, dá um valor do imposto, obviamente, desconto que foi retido na fonte, ainda sobra lá um saldo a pagar. Essa é a grande verdade. Ok? Tá certo. Olha, eu vi que esse ano a gente tem algumas novidades, como, por exemplo, a possibilidade de receber a restituição por Pix. É uma novidade que a gente tem aí, né, nesse ano. Sim, até o governo se atualizou, né? Então, nós podemos também utilizar o Pix. Só que, lembre-se, você só vai poder utilizar, pedir restituição pelo Pix, se a sua chave do Pix for o CPF. Se você tiver e-mail, qualquer outro código de acesso ao Pix, você não vai conseguir receber a restituição. Isso é muito importante. Então, o seu Pix tem que ser exatamente o número do seu CPF, ok? Fica a dica, Senão, então. não tem como receber. Tem mais algo importante que eu deixei de te perguntar e que a nossa audiência também não questionou? A gente já falou sobre a questão do prazo, que é essencial, porque se não fizer a declaração, cai na malha fina, né? A novidade é que você tem aí, por exemplo, a declaração pré-preenchida, né? Então, para quem está acostumado a fazer a declaração pré-preenchida, este ano você vai acessar somente com a conta, aquela conta GovBR a nível prata ou ouro. Tem aquelas níveis, né? A minha é ouro porque eu já tenho acesso à certificação digital, eu fiz o meu código, a minha senha no eGov, utilizando a minha face, etc, etc, etc. Se eu for o básico, simples, eu não consigo acessar a declaração pré-preenchida, né? Eu preenchi carnê-leão, né? E agora, então, consequentemente, recolhi lá o imposto retido na fonte do meu carnê-leão, rendimentos de aluguéis, sou autônomo, etc. Eu consigo também acessar os dados que está lá na plataforma do programa, né? Pelo EIP ou online, para trazer direto para a declaração. Então, são praticamente essas novidades assim, que foram incluídas praticamente na declaração. Quem tem atividade rural, por exemplo, né, permite agora a inclusão de vários participantes nos dados do imóvel explorado, porque quando se você tem atividade rural, você tem que colocar lá o imóvel rural que você está explorando. E aí, hoje, ele abriu mais uma telinha para assim, olha, mas se você não é sozinho, você tem parceiro, você divide esses rendimentos, informe aí também quem está com você dividindo esses rendimentos, né? Então, são algumas renovações, alguns pontos efetivos de melhoria do sistema. Essa é a grande verdade. Que a grande novidade mesmo, como eu falei, praticamente são aí a restituição pelo Pix, né? Aí uma coisa importante também, pelo menos isso está na instrução da Receita Federal, né, com relação ao aspecto dos bens e direitos. Este ano, eles vão exigir a obrigatoriedade de colocar o RENAVAN dos veículos que você declara. Tá? Até o ano passado, não colocava a declaração passada, mas esse ano me parece que agora, pela instrução normativa, então, a obrigatoriedade de se colocar aí o RENAVAN, tá bom? Isso é um aspecto importante também. Então,
Quem declara, não tem o Renavan, olha, pega lá o documentinho para poder passar na hora de preencher a sua declaração, este código lá do Renavan na declaração de bens, tá bom? Tá certo, José Augusto Picão conversando conosco, ele que é do Conselho Regional de Contabilidade no estado de São Paulo. Vamos torcer para que todo mundo entregue aí dentro do prazo. Eu sei que tem muita gente que deixa para a última hora e outros que não entregam, né? Mas a gente faz o nosso papel aqui. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Umas horas aí, é o que você falou, vamos entregar no prazo para evitar uma multa aí, né? Aquela multa mínima de R$ 165,78, ou então pagar aí 20% do valor do imposto devido, né? Que o preço é salgado, obviamente. Com certeza. Fico à disposição de vocês sempre que precisarem, tá bom? Muito obrigada, viu? Conversei então com o José Augusto Picão, que é do Conselho Regional de Contabilidade. É um assunto que é chato para muita gente, mas a gente tem que falar, né, pessoal? Não tem como fugir do leão. Todo ano tem declaração do imposto de renda. São 3h mais 38 minutos, 3h38. Vamos trazer rapidamente aqui um giro do nosso portal, o elimeira.com.br.